Começa agora Saúde no Terceiro Milênio. Apresentação: Rosali Andrade e Wagner Gabriel. Então, bom dia para você, Wagner. Como é que tá? Como é que passou sua semana? Bom dia, Rosali Andrade. Em primeiro lugar, parabéns. Você fez aniversário domingo. É isso aí, Wagner. Mais tempo, parabéns. Felicidades, que você continue com essa energia, essa vibração, esse sorriso lindo. Obrigada, Wagner. Obrigada a você. Obrigada a todos os nossos amigos ouvintes e telespectadores que estavam comigo no Facebook. Me mandaram milhões de parabéns. Eu fico muito, muito feliz, muito agradecida. Fiquei mesmo. Fiquei assim, extasiada de ver como a gente tem amigos, né? Que às vezes a gente não tem ideia e que nos acompanham o nosso trabalho, além dos familiares, dos amigos próximos, e todo mundo mandando um recadinho gostoso, de muito carinho. Então a gente fica muito, muito feliz. Muito obrigada, viu? Muito bem, daí, Wagner. A gente vai começar hoje, né, falando aí do nosso tema, mas antes, vamos convidar os nossos amigos para participar com a gente? Bora lá! Quem quiser participar com a gente, pode participar pelo WhatsApp, que é o número... Qual é, Rosali? 99643-3827. Muito bem, 99643-3827, operadora 11. Manda a sua mensagem, a gente vai respondendo a você. Quem está acompanhando a gente pelo Facebook, pode também deixar perguntinhas lá nos comentários, que a gente vai respondendo na medida do possível. Rosali Andrade, hoje nosso programa ao vivo está exigindo um pouco da nossa capacidade de levar o programa ao vivo, mas acontece. Problemas técnicos são normais, para quem faz ao vivo é assim mesmo, tá bom? Já chega o meu da semana passada, que caiu 2 vezes o meu celular na hora da live. Rosali Andrade, qual é o tema de hoje, Rosali Andrade? Fala aí pra gente. Então, Wagner, hoje, dia 5 de agosto, é comemorado o Dia Nacional da Saúde. E, claro, depois a gente vai falar um pouquinho, até porque foi instituído nessa data, mas aí a gente faz uma reflexão, né, sobre saúde. A gente sempre, claro, é o nosso programa, né, que informa sobre saúde e como a gente deve encarar essa saúde, né, não só aquela saúde conservadora, onde a gente coloca as nossas responsabilidades na mão do médico ou do remédio. A gente sempre fala isso aqui, que tudo isso tem que ser diferente. Então, hoje a gente quer perguntar para você, ouvinte e telespectador que está aí para participar aqui com a gente, você foi educado para ter saúde, né, desde criança? Como que é isso na sua vida? O que você entende por saúde pessoal? Você cuida da sua saúde pessoal? Então, a gente gostaria de saber disso para que a gente possa refletir, né? Por que a saúde hoje está onde está, né, em termos até de políticas públicas? A gente sabe, né, todo mundo reclama da saúde, mas também que tipos de hábitos você tem que podem te levar a ficar doente, sendo que hoje a gente sabe, né, Wagner, que a maioria das doenças que matam, que são as do sistema circulatório, estão relacionadas ao estilo de vida. Então, é a gente mesmo que está provocando a nossa morte mais rápida. Então, a gente quer saber de você, como é que você leva a sua saúde? Você foi educado para ter saúde? Eu acho que esse tema é muito legal, porque nessa questão de ter saúde, Rosali, eu acho que existe inúmeros fatores que estão envolvidos. Primeiro, a questão de criação, né? As gerações. Para cada geração houve uma forma diferente de se educar com relação à saúde. Eu, por exemplo, que tive uma infância bem diferente das que tenho hoje, né?
Na minha infância, os hábitos alimentares eram outros, os hábitos não tinha tanta academia, a atividade física tinha uma outra conotação. Então, acho que isso varia também de cada geração, de cada época. Mas eu entendo também que existe aí interesses econômicos envolvidos nessa história também, principalmente nos hábitos alimentares, né? A gente sabe que com o aumento da população, né, aumentou também as necessidades da indústria de alimentos, de produzir alimentos cada vez com maior quantidade, as pessoas vivendo cada vez mais, em maior quantidade no espaço menor, exigiu que a indústria se aperfeiçoasse. Só que o que me parece é que ao longo dos anos a indústria se preocupou mais com lucro do que com a saúde. Então a gente tem aí hoje uma oferta imensa de produtos que houveram nesses anos de industrializados, né? Um material conservante, aromatizante e tudo mais, que acabaram influenciando muito na saúde de muitas pessoas. Felizmente, atualmente está havendo um pouco mais de conscientização. A própria população, na medida que vai tomando conhecimento das coisas, vai exigindo da indústria de alimentos esse tipo de adaptação. Essa é a minha visão. Então, eu acho que existem diversos fatores. O mesmo vale para a atividade física. Agora, de uma maneira geral, eu acho que a grande maioria das pessoas não foi adequadamente educada para ter saúde. Eu acho. Então, Wagner, é muito legal você falar tudo isso, porque assim, né, como eu falei, o dia 5 de agosto foi instituído como Dia Nacional devido ao Oswaldo Cruz, né? Uma vez nós já falamos dele, um grande sanitarista do século XX, que se ocupava das pandemias, né? Então, ele estudou todas as moléstias da época. Então, febre amarela, por exemplo, né, era um grande estudo do Oswaldo Cruz, que aí veio a vacina, varíola, a febre bubônica e tudo mais. Então, eram doenças da época que também acabavam se tornando aí grandes epidemias, e graças aos estudos dele, eram contidas essas doenças. Então, é interessante, ele era um sanitarista, né? E aí, o que remete isso tudo? Às vezes, nós não temos o cuidado básico de saúde, que isso muitas vezes não é ensinado desde criança, e por conta disso, nós vemos alastrar por aí tantas bactérias e tantos vírus. Então, eu acho que a gente precisa começar a olhar, porque apesar de tanta informação, às vezes coisas básicas de saúde não são ensinadas, né? Desde o tomar banho. Então, eu acho que a gente começa com a educação em saúde realmente dentro de casa. Quando as pessoas aprendem a tomar banho corretamente, eu brinco que muitos adolescentes não sabem tomar banho, né? Entram debaixo do chuveiro e lavam a cabeça e está tudo bem, né? E não lembram como lavar as partes genitais, por exemplo, que é um grande transmissor de doenças quando não tem uma boa higiene. Os pés, né? Que a gente sempre brinca, que não são bem lavados. Então, escovar os dentes. Então, são pequenas coisas que têm a ver com a nossa higiene pessoal e que, a partir disso, mostra o quanto você se preocupa com o seu próprio corpo, né? Que, às vezes, a gente não dá muita atenção para o corpo. E, por conta disso, depois a gente acha que ter saúde é uma coisa que vai acontecer ao resto da nossa vida, e quando a gente fica doente, a gente só procura o médico sem, ao menos, tentar entender aonde, no nosso tratamento com o próprio corpo, a gente não deu atenção. E que, às vezes, escovar o dente corretamente pode, por exemplo, evitar uma doença cardíaca. Então, eu acho que, como um bom sanitarista, nós também deveríamos ser dentro das nossas casas para prestar mais atenção até aos sinais, Wagner, do que não anda bem na nossa saúde. O que você acha disso? Você sabe que você falou do Dr. Oswaldo, sanitarista,
que falta que ele está fazendo para nós brasileiros hoje. Né? Como seria importante se ele estivesse aí, né? Com a gente, conduzindo esse momento do Brasil. Eu espero muito que ele, de onde esteja olhando por nós e ajudando, né, a gente. Sim, você tem razão. São diversos fatores. Na verdade, a grande maioria das pessoas não tem ainda informação suficiente sobre pequenos hábitos que fazem toda a diferença. Escovar os dentes, claro, isso ajuda muito a evitar doenças inflamatórias da boca, que são doenças que são imperceptíveis e que acabam gerando problemas no corpo, né? As pessoas não têm noção. Pouca gente sabe, por exemplo, que uma gengiva sangrando aumenta muito o risco de infarto, de endocardite, né? Por mais que a gente fale, mas as pessoas nem se dão conta. Se a gente não está conseguindo nem usar máscara direito, que dirá ter outras atenções. Mas a gente insiste, somos brasileiros, a gente não desiste nunca e vamos em frente, informando sempre. Eu acho que hoje em dia, felizmente, eu tenho notado uma mudança de comportamento, eu tenho notado bastante uma tendência cada vez maior, principalmente nos jovens que estão influenciando as pessoas, né? Muito com relação à vida saudável. E as pessoas que estão acima dos 50 têm se preocupado muito com a saúde. Você vê que as academias hoje têm muita gente nessa idade. Eu acho que a busca por alimentos mais saudáveis, é preciso ter critério na hora de entrar na internet, por exemplo, e ficar vendo receitas milagrosas, né, para a saúde, mas uma boa orientação médica, um bom médico e tendo como aliado todos esses recursos que a gente tem de informação, podem ser certamente um caminho bem legal para a gente ter mais saúde. Mas só informação não adianta. Eu acho que a maioria das pessoas sabe o que tem que fazer, mas o grande lance todo, Rosalito, é as pessoas decidirem fazer. Isso ainda continua igual como sempre. Tem gente que só para de fumar depois que tem o primeiro susto. Tem gente que só emagrece depois que tem o primeiro susto, né? Tem gente que vai se preocupar com a atividade física depois que tem o primeiro infarto. E aí fica a pergunta, até quando nós, seres humanos, vamos ficar esperando acontecer alguma coisa para tomar uma atitude e evitar que elas aconteçam? Diabéticos, né? Diabéticos só tomam atitude depois que tem uma crise de hiperglicemia. Aí a pessoa entende que aquela doença que é silenciosa, que são as que mais matam, precisam de cuidado. Infelizmente, as pessoas são assim. Os seres humanos são assim. Infelizmente, ainda somos. Então, Wagner, isso que você fala, essa sua fala, me traz, então, essa reflexão, que nós não somos educados para ter saúde. Por quê? Se não conversam, né, com a gente desde criança, né, a trabalhar por exemplo, as nossas emoções, nós provavelmente não teríamos tanto estado de ansiedade como nós estamos vendo hoje, que leva, né, as pessoas a estarem consumindo tantos medicamentos ansiolíticos, ou para pânico, ou para doenças mentais que estão relacionadas aos seus conflitos emocionais. Se a gente ensina isso, né, para as crianças, como trabalhar as suas emoções, ou de alguma forma levá-los já, pelo menos desde a adolescência, aí, a buscar um acompanhamento psicológico. E hoje tem no SUS, tem muitas religiões que têm os seus psicólogos, né? Como nós temos a ABRAP e tudo mais. Então, realmente, é um cuidado de mostrar para essas pessoas que o caminho tem que ser o seu autoconhecimento. Porque quando a gente passa a se conhecer, aí a gente entende que a gente tem que se cuidar. E nesse cuidado está relacionado a boa alimentação, a fazer atividade física, a fazer uma meditação, a ter uma prática espiritual, e que tudo isso tem a ver com educação para a saúde.
né? Agora, é claro, né, que a gente também fala sobre as doenças em si, né? Nesses trabalhos que são realizados. Mas eu acho que nós, infelizmente, Wagner, desde criança, nós não somos educados para termos a saúde. Nós estamos sempre acostumados a colocarmos a nossa vida na mão de outros simplesmente, né? E eu falo que começa, como hoje a gente está vendo toda essa pandemia e que seria importante a gente estar sempre lavando as mãos, pode ser que quando criança nós não tenhamos sido ensinados, né, a lavar as mãos antes de comer, depois de sair do banheiro, que são regras pequenas. É mais fácil deixar na mão do médico, né, Rosalie? É mais fácil achar que um comprimido vai resolver o nosso problema, porque o caminho mais difícil é esse que você está falando, é tomar atitude e levantar cedo, comer a comidinha certa, pular o doce, evitar ele todo dia. Essas atitudes simples, que dependem só de nós, né, é mais difícil do que tomar um comprimido. Então, as pessoas acabam depositando na medicina a responsabilidade da sua saúde, e não é verdade. O médico não é responsável pela sua saúde. Quem é responsável pela sua saúde é você. O médico, ele só vai até a hora que ele prescreve o medicamento. Agora, se você não tomar o medicamento, o que vai acontecer? Nada, né? Então, a pessoa tem que ter uma consciência. Essa é uma questão. Rosalie, tem umas perguntinhas chegando aqui. Tem uma perguntinha aqui da Gislene, da Vila Maria, falando da melatonina. Sim. Ela toma 10 miligramas, tomou 10 miligramas, teve pesadelo, depois voltou para 3 e está se sentindo melhor e está perguntando se faz mal. Bom, Gislene, melatonina só com prescrição médica ou odontológica. Agora os cirurgiões dentistas também podem prescrever, graças a Deus, porque a gente poder combater por vários problemas de briquismo e bruxismo, a melatonina ajuda muito. Não, 10 miligramas é muito forte. 10 miligramas são em casos muito extremos, com orientação médica. Melatonina, se fizer uso por muito tempo, pode sim criar uma certa dependência psicológica, mais psicológica do que fisiológica. A melatonina tem que estar assim, tem que ser usada por um período, né, para a gente poder se adequar a alguma situação momentânea que a gente está vivendo. Tomar melatonina constantemente, apesar de ainda não existirem relatos de complicações fisiológicas por conta disso, mas existem relatos de complicações psicológicas por conta disso. Tem gente que tem problema, só não consegue dormir com a melatonina. Então, ela não é um calmante. Mas a gente, se ficar colocando muita melatonina por muito tempo, pode influenciar no eixo hipotalâmico, sim. Exatamente. Eu uma vez tive uma conversa com um médico a respeito da melatonina, Wagner, e ele me disse que o ideal sempre, né, é nós tomarmos o sol para depois isso se tornar a melatonina. Mas como a gente sabe que a nossa vida é uma vida ainda dentro de casa, dentro do escritório, dentro de algum lugar que a gente quase não toma sol, então a gente vai perdendo essa capacidade, né, de fabricação da melatonina, e que a gente poderia sim estar, como você falou, tomando, mas que a gente sempre deve começar com a dosagem mínima, até para saber o quanto que o seu cérebro vai se adaptar com a melatonina. Então, que é muito melhor você começar com 1 miligrama, né, que é para você poder saber, isso é suficiente, meu cérebro entendeu que com isso eu posso entrar no sono, do que você entrar com uma dosagem tão alta dessa e dopar a pessoa, né? Porque o que interessa é que você tenha sempre, né, todas as suplementações que elas sejam mínimas e que deem um espaço para o seu corpo se adaptar e, quem sabe, até voltar a produzir aquilo que você está suplementando. Então, sem dúvida, muito menos, viu? Como é que ela chama? Gislene, né? Muito menos, e se for necessário, você vai aumentando de pouquinho, do que tomar uma dosagem dessa. É isso aí. Tem agora uma pergunta aqui da Adriana, do Rio Grande do Sul, Rosalie. Ela fala que ela já está procurando uma dieta saudável, mas ela por conta da depressão dela, ela tem uma dependência ainda da medicação, né?
Se ela parar de tomar o medicamento, ela afunda mesmo, ela está meio até preocupada com isso. Bom, Adriana, né? Adriana, é o seguinte, a medicação antidepressiva, ela é um medicamento controlado. Então, quem prescreveu esse medicamento para você é o responsável por remover esse medicamento de você. Normalmente, como é que se faz, né? A gente, em parceria com o psiquiatra, faz o seguinte: o psiquiatra, ele prescreve a medicação e é muito importante que você trabalhe as questões que te levaram à depressão. Então, por exemplo, uma terapia é muito importante, Adriana. Quem toma tarja preta tem que fazer terapia, não tem outra alternativa, tem que fazer. Você não pode jogar no remédio a responsabilidade da sua depressão. Então, eu não tenho dinheiro para fazer terapia, dá um jeito, tá cheio de lugar aí que ajuda, né? Então, assim, precisa trabalhar terapeuticamente. E com a terapia, uma boa alimentação e hábitos saudáveis, Adriana, eu tenho certeza que em parceria com o seu médico, você vai conseguindo sair da medicação, porque ela tem que ser removida aos poucos. Porque o cérebro, ele para de fazer esses neurotransmissores que a medicação está substituindo. Então, você tem que ir devagarzinho tirando para que o cérebro volte a produzir. Para isso, existem alimentos que ajudam você a fazer isso. Então, tem que fazer um acompanhamento nutricional, funcional, terapia e o seu médico. Aí você, com certeza, vai sair desse estado seu aí. Agora, se deixar na mão do médico, você não vai sair nunca. Exatamente, Wagner, é o que a gente fala aqui, que todas as patologias, sejam elas mentais, né, físicas, a gente precisa buscar a volta do equilíbrio do corpo. E a gente sabe que realmente existem aí casos, né, onde a química do corpo está tão alterada, do cérebro está tão alterada, que fica difícil sem o remédio. Então a gente precisa sim desses remédios, né? Mas o que mais eu posso fazer para resgatar o equilíbrio do meu corpo natural? Atividade física é uma delas. Para as pessoas que têm ansiedade ou depressão, elas precisam, seja a atividade que for, o corpo precisa de movimento, né? Nós já falamos tanto, né, dos hormônios do músculo, a gente já sabe que as endorfinas que são liberadas quando você sente o prazer de estar fazendo uma atividade física. E claro que isso não surge da noite para o dia. Às vezes as pessoas falam assim, eu fiz uma semana de caminhada, não aconteceu nada. Claro, não dá tempo. Quanto tempo você demorou para ficar depressivo? Né? Quanto tempo você está engolindo esse sapo que está trazendo essa ansiedade para você? Então, as coisas não saem do dia para a noite, mas a gente precisa buscar tratamentos integrativos, né, com os florais, com acupuntura, com massagens, com terapia, com atividade física, com alimentação, e é tudo que a gente vai colocando isso no nosso dia a dia. Isso é se educar para a saúde. A Estela de São Paulo está fazendo uma pergunta aqui também sobre... Ela teve um exame de PCR alterado, deu 56, é um pouquinho alto. Ela disse que tem inchaço nas articulações, tem manchas vermelhas no corpo, e foi encaminhada para um reumatologista. Até ela disse que a reumatologista está dizendo que talvez não seja a área dela, mas pediu exames. Bom, Estela, é o seguinte... PCR é indicador de inflamação. Então, quando a gente está com PCR alto, significa que o seu corpo está inflamado. Ou seja, tem inflamação em algum lugar. E já está dando indícios, né? Está nas articulações e na pele, provavelmente está aí. Por isso, o encaminhamento para reumato. Agora, é importante fazer os exames com a reumatologista, claro, né? E depois, dependendo da conclusão dela, ela vai te encaminhar para outro especialista. Mas, de cara, o que a gente pode dizer é o seguinte: já começar desde agora a evitar alimentos inflamatórios. Já começa a remover da sua dieta tudo que tem açúcar refinado, farinha refinada, procure eliminar essas coisas do seu corpo, né? Glúten, porque tudo isso favorece o processo inflamatório. Já começa a fazer o tratamento assim, tá? Mas fique tranquilo, o seu corpo está dando indício. O problema é se tivesse PCR alto e não tivesse nenhum indício, tá? Isso aí. Vai ficar bom.
Já vai se desintoxicando, né, para diminuir essa inflamação. A Marinalva, Wagner, disse, bom dia, já fiz uma pergunta e não tive a resposta, né, se inhame cru é prejudicial para a saúde. O inhame, que é o cará, né, que é o menorzinho, aquele não, você pode até colocá-lo em sucos, mas tem um outro tipo de inhame também que vende nas feiras e tudo, que alguns falam tarô, outros falam taro. Esse sim, porque ele tem uma substância que ela traz, que é o ácido oxálico, né? Que esse tipo de substância, ele traz para você uma irritação e ele te faz mal. Então, o ideal é sempre que você, até para o inhame, que é o cará, né, que é o que a gente mais consome, usar ele mais cozidinho. Se você não quer assim que ele fique tão molinho, né, até para bater em suco e tal, passa ele só numa fervura, porque tudo isso, né, já traz, todas as vezes que a gente manipula um alimento, ele já diminui essas substâncias que muitas vezes elas têm próprias, né? No caso aí os feijões e tudo, a gente sempre tem que colocar isso de molho, e isso já tira esse efeito que faz as pessoas se sentirem mal com determinados alimentos. Então aí no caso do inhame, você dá uma fervidinha nele antes, e aí depois você faz as suas receitas, né, e até sucos, para que você não sinta mal com a ingestão dele. Você sabe que o inhame é um dos melhores alimentos que a gente pode ter, né? Ele é extremamente completo, das raízes, ela acho que eu diria que é melhor até do que batata doce, e qualquer outra. A quantidade de nutrientes que existe no inhame é surpreendente. O problema é que as pessoas falam que não tem gosto de nada. Não tem problema, você põe tempero nele, coloca ele com outras coisas, é um excelente carboidrato. Muito melhor o inhame do que pão, do que batata, do que essas coisas. Vai por mim. Eu consumo inhame praticamente todo dia. Maravilhoso. E dá para fazer doce também, já que ele não tem gosto de nada, Wagner, dá para fazer até brigadeiro com inhame. Eu já fiz, e fica muito gostoso. E é barato também. Vamos ver, mas é bem barato, disponível, riquíssimo em nutrientes, vale a pena colocar. Só que cozido, né, Rosalie? É mais gostoso. Cozido é melhor. Wagner, a Jussara do Cabo Sul diz assim, bom dia, queridos, minha mãe nos educava, mas o que fazíamos quando criança, as de hoje não fazem, que era brincar na chuva, andar descalço, usava uma só bacia e as 4 tomavam banho juntas, vitaminas à base de ovos de pata. Hoje as crianças seguem tantas regras e são frágeis. É verdade, viu, Jussara? Claro que as regras de higiene para depois de que faz tudo isso são sempre importantes, mas a gente acaba deixando as crianças assim quase que numa bolha. Então a criança hoje não pode pisar no chão, né? Claro que também a gente vive numa casa onde só tem piso frio, então aquela friagem realmente não é boa para a criança. Então teria que levá-la aos parques para pisar no chão de verdade, na grama, tomar chuva, né? Tudo isso até para aumentar a nossa capacidade imunológica. Então é verdade, antigamente as crianças tinham uma vida assim mais solta, tomavam sol, né? Brincavam na rua, e hoje a vida é bastante diferente. Tem uma aqui para você, Rosalie, da Rose Andrade. Deve ser parente. Bom dia, doutores. Tenho muitos desafios com a minha coluna, né? Tenho 49 anos e minha coluna trava com qualquer movimento. Estou também com minha tendinite muito inflamada. Me ajudem, me deem uma luz. E aí, Rosalie, dá uma luz para Rose Andrade. Então, Rose, olha, existem muitas coisas que você pode fazer. Claro que assim, a gente precisa fazer toda uma avaliação, né? Para saber da postura, por que a coluna está com tantas dores, o que você faz no dia a dia, né? Se você mantém a sua postura para fazer as suas atividades, que geralmente é isso que acontece, má postura e muita atividade.
o quanto a sua musculatura está preparada para tudo isso, se não tem que fazer fortalecimento, tem que fazer alongamento. E que além da coluna, ela falou que mais, Wagner, também? Ela falou da tendinite dela. Tendinite, então. Ela está com a tendinite muito inflamada. Não falou aonde é a tendinite? Não falou aonde. Não falou aonde, né? Então, todas as vezes que a gente tem tendinite, é um excesso de uso daquele mesmo local. Então, a gente precisa fazer uma avaliação para ver que tipos de movimento você faz, até quais são os outros que seriam compensatórios. Então, por exemplo, se você tem uma tendinite no punho, né, tá usando demais, então precisa soltar todo o corpo, desde o pescoço, e alongar. Se você tem muita tendinite nesse local por fazer esforço, então temos que fazer alongamento para compensar esse esforço exagerado e tentar não usar tanto da forma como você usa. Por exemplo, se é muito computador ou se é muito serviço de casa, e todos os dias alongar para compensar aquilo que está usando. Além, Wagner, da nutrição, porque às vezes as pessoas acabam tendo muitas inflamações por também alimentos que são inflamatórios, ou no caso da coluna, às vezes está faltando nutrientes para esses ossos. Então está faltando magnésio, né? Está faltando a vitamina D, e não só o cálcio, como muita gente acha que está faltando. Muito bem. Dali, aqui tem duas perguntas sobre alimentação. Tem a Marlisa de Oliveira, ela na verdade não está fazendo pergunta, ela está falando um depoimento dela, que ela desde cedo procura cuidar da alimentação, ter hábitos bons de vida, dormir cedo, levantar cedo, vai ao médico com regularidade para ver como está a saúde. Marlisa, é isso mesmo, esse é o segredo da saúde, você está certíssima. E assim, se todo mundo seguisse esse tipo de critério, nós estaríamos muito mais saudáveis, né? Parabéns para você e um abraço lindo aí para Limeira, essa cidade linda aqui no interior de São Paulo. E tem uma outra pergunta da Lourdes Itatiba, contando sobre jejum intermitente. Lourdes, todo tipo de dieta, incluindo o jejum intermitente, precisa de acompanhamento médico, tá? Para fazer exame nutricional. Porque na verdade, é assim, o jejum intermitente, ele pode ser excelente. Tem bons indicativos, mas não é para todo mundo. Tem gente que se beneficia mais do que outras, né? Jejum intermitente você faz, além de ficar muitas horas sem comer, e o período que você vai comer, aquela alimentação que você vai comer nesse período é que faz toda a diferença. Então, geralmente são dietas mais low carbs, ricas em proteína e gordura. Então precisa ver, por exemplo, como é que está o seu índice de ácido úrico, para saber que você pode comer bastante proteína. Precisa saber como é que está o seu colesterol, os seus índices glicêmicos, para saber se você pode ficar sem carboidrato nesse período. Então, sempre que for partir para uma dieta, não vai pela onda de YouTube, não vai por onda, vai no médico, e como a Rosali falou, acompanhamento nutricional. O ideal é procurar um médico nutrólogo ou uma nutricionista funcional que faz um trabalho muito bom também. Exatamente, Wagner. Jejum intermitente não é para qualquer pessoa, né? Como o Wagner falou, nós temos aí restrições, então virou moda, principalmente para quem quer emagrecer e acha que fica muitas horas sem comer, que isso vai emagrecer. Isso não é verdade, às vezes tem efeito rebote, às vezes depois a pessoa acaba engordando muito mais. Então, só mesmo, né, a nutricionista aí no caso do jejum intermitente, o médico, o nutrólogo, para te informar direitinho se você pode fazer ou não, e qual é o benefício disso para você? Porque às vezes a gente pode ter os benefícios que na maioria das vezes é para emagrecimento, comendo de outra forma, e isso já é o suficiente para você conseguir emagrecer sem ter que ficar aí passando tanta restrição, gente. O mundo não pode ter tantas restrições assim. A gente tem que só fazer as escolhas certas. E aí você não precisa ficar 12 horas aí sem comer nada. Até porque depende muito do ponto em que a pessoa está, né, Rosali? Sim. Tem muita gente que faz dieta sem precisar fazer. Se fizer uma reeducação simples, já resolve. Agora, as pessoas que já têm uma obesidade um pouco mais complicadinha,
pode, de repente, fazer uso de uma dieta pode ajudar, mas sempre com acompanhamento de profissional. Rosalie, tem aqui, ó, tem a Imaculada de Fora, minha companheira de inhame. Ela está dizendo que come inhame. Muito bem, Imaculada. Inhame para dentro, é isso aí, importante. Parabéns. Então, e a Lourdes está dizendo, né? Bom dia, tenho 47 anos. O mês passado fui diagnosticada com trombose, tomei algumas injeções na barriga e agora estou tomando o Xarelto. Para, né, manter o seu sangue aí mais fininho por causa da trombose. Uma vez ao dia, mas ainda sinto dor na perna e tenho que evitar tomar os analgésicos. Essa dor ainda é normal? Sim. Depois de trombose, você tem que imaginar, né, que o sangue naquela região não estava passando corretamente. Então, houve ali, né, uma interrupção, né, dessa sua circulação local e os músculos ao redor sofreram muito. E todas as células ao redor ali sofreram muito com essa falta de circulação equilibrada. Então, pode sim ficar muito tempo tendo dores, e o que você deve é consultar aí o seu médico, né? Se você já está liberada para fazer atividade física, comece aí também com uma fisioterapia, porque você precisa, né, recuperar isso, e isso pode ser através de massagens, através de atividade mais lenta, né, até você recuperar novamente, às vezes, alguma atividade até primeiro de alongamento, com respiração, e com isso você vai recuperando os tecidos que estavam sofrendo por conta dessa trombose. Tudo bem, muito bem. A Viviane está perguntando, ela gostaria de saber se quando tomamos medicamentos muito fortes, mesmo por um curto período, nos traz diversos efeitos colaterais, como fazer para desintoxicar. Então, Viviane, depende do medicamento que você tomou e depende do período e o benefício que ele trouxe para você. Geralmente, períodos menores de tempo tendem a trazer menos efeitos colaterais. Mas, uma vez que você interrompe o tratamento, sim, qualquer tipo de ação, principalmente uma dieta saudável, né? Não precisa fazer grandes desintoxicações, não. A menos que o médico ache interessante, ou se você tiver algum desses efeitos colaterais. Senão, volta à sua vida normal, sua rotina normal, com uma boa alimentação, resolve. Bastante água, viu? Água, principalmente quem toma medicamento, muita água. E a Berenice está falando que ela tem psoríase, mandando falar um pouco. Psoríase é uma doença autoimune, Berenice, então ela tem origem imunológica, né? A pele que está pagando o pato do seu nervoso, do seu estresse. Então tem que cuidar dos dois, tem que cuidar da pele e tem que cuidar do estresse, não é isso, Rosalie? Exatamente. E você sabe uma coisa que tem ajudado bastante? Claro que se você não controlar a causa, o efeito são as placas na pele, não vai adiantar. Mas existe hoje óleo ozonizado para uso na pele, para várias coisas, para dermatites, para frieiras e tudo mais, e para psoríase também. Então, para tratar localmente a psoríase, use óleo ozonizado. Você encontra aí de vários locais. Nós temos também lá na Clínica Estética e Saúde, se você quiser. Mas, acima de tudo, se você tem que fazer o controle do que é que está gerando, né, essa pele cheia de placas de psoríase, né, que é a sua forma de encarar a vida. Souza está perguntando, Souza de Guarulhos, está perguntando se a aspermia diminuída é normal com a causa da idade. A aspermia é quando você começa a ter a diminuição de espermatozoides. Depende. O homem tem espermatozoide viável durante toda a vida. Vai diminuindo com o tempo. Então, se você tem alguma diminuição além do normal para a sua idade, precisa saber o que pode estar causando isso, né? Então, tem que ir ao médico, fazer os exames e ver se esse nível de perda está adequado para a sua idade. Se não tiver, tem que buscar a causa. Exatamente. Existem, né, pessoas que têm problemas como varicocele, tudo isso pode diminuir a produção de espermatozoide
E então o homem tem que buscar. Claro que, tal qual a mulher, que tem uma diminuição dos hormônios femininos, os homens têm a diminuição dos hormônios masculinos, e isso também pode diminuir. Agora, se é uma queda muito grande, realmente, como o Wagner falou, a primeira coisa, tem que fazer os exames e tem que buscar aí uma causa do porquê que pode estar diminuindo esses espermatozoides. Tem o Rafael de Oliveira aqui, está falando que ele... Bom dia, queridos. Ele falou que está de ressaca e toma um remédio controlado. Estou com uma sensação bem desagradável. Irmão, saber se essa ressaca que você está falando é ressaca mesmo? Saber se isso é ressaca de bebida. Se você toma remédio controlado, você não pode tomar bebida alcoólica, né? Então, já tem que começar por aí. Então, tem que ir no médico, né? Procurar ver o que pode acontecer, principalmente remédio controlado. Eu não entendi aqui o que ele quis dizer com ressaca, mas se é ressaca de bebida... Pode ser uma ressaca do próprio remédio, né? Então, de qualquer forma, tem que procurar o médico que te prescreveu para ele, de repente, ajustar a dose. Tá bom, Rafael? Isso. E a Mirtz está preocupada com inhame. Depois que você falou que o inhame cru pode fazer mal, Mirtz, é só o inhame cru. Cozinha o inhame que você não tem problema, pode comer à vontade. No caso, o cará não tem problema. Né? É o outro inhame que sim, que tem muita gente que sente muito mal, passa mal mesmo após o consumo do inhame cru. Então cozinha que fica mais fácil. Wagner, a Dilceleda de Mogi, nossa amiga e ouvinte de sempre aqui, que está sempre curtindo as nossas postagens no Facebook, disse assim: bom dia, eu tenho um sobrinho que está tendo muita alergia nos olhos e no pescoço, e ele faz homeopatia. Então é bacana procurar, viu, Dilceleda, a médica, para saber se às vezes não é uma resposta até do remédio. Às vezes tem remédios homeopáticos que exacerbam algumas sensações no corpo antes de limpar e conseguir a cura do que ele está se tratando. Agora, devido a essa secura que está aqui geral no Sudeste, né, por falta de chuva, muita gente também tem reclamado de muita coceira nos olhos, garganta, e isso é falta de hidratação. Então, a gente ainda tem 5 minutinhos, né? Só isso. Falta de hidratação nos olhos, até por conta de falta de tomar água. Então, fala para ele hidratar bem, beber bastante água, mas se persistir, para ele procurar o homeopata dele, viu? Fala, Wagner. Bom, o programa está na reta final, o assunto é longo, né? Não, o Boris falou que a gente pode ir até 48 hoje. Lá em cima, logo que nós começamos, falou que a gente tem ainda mais 5 minutinhos, mas de verdade mais 3, então... 3 minutos, ali. Acho que agora é hora da gente já começar a deixar as considerações finais, né? Dizer mais uma vez parabéns para você pelo seu aniversário e... lembrar também que nós estamos no meio de uma pandemia e a gente tem que continuar se cuidando sempre, tá? Máscara e álcool gel o tempo todo. Rosali, como é que faz para falar com você, se alguém quiser conversar com a doutora Rosali Andrade? Isso, é só ligar lá na Clínica Estética e Saúde. Nós continuamos fazendo, né, os nossos trabalhos na área de fisioterapia. Temos muitas técnicas que podem te ajudar nas dores, ozonioterapia, óleo com ozônio, alguns trabalhos de agulhamento seco, o RPG, e além de todos os outros aparelhos, mas acima de tudo, né, esse entendimento do porquê que você chegou, aonde chegou, que isso é o mais importante. E também temos lá a nossa parte de estética, limpeza de pele, né, hidratação para sua pele, é só você agendar o seu horário. O nosso telefone é o 22123379, 0 operadora 11, ou 2951-4203, 2951-4203. E o seu, Wagner? Então, Rosali, deixa eu só deixar aqui um lembrete, né? Eu tive o prazer de editar este livro de estética, Protocolos Minimamente Invasivos, pela editora Napoleão Quintessence, que é a maior editora de odontologia do mundo. Então, os profissionais de odontologia, os profissionais de estética que quiserem tirar mais informação, é só entrar no nosso Instagram, que é Dr. Wagner Gabriel, ou então ligar lá na clínica. Também as pessoas que querem fazer avaliação odontológica, implantodontia, próstata e tudo mais, pode entrar em contato lá
que será encaminhado para a doutora Cristina Padilha. E quem quiser tratamento estético, falar um pouquinho sobre as questões, né, pessoais, também liga lá. O telefone, operadora 11 2976 8461. Operadora 11 2976 8461. E para quem quiser o livro também. Rosali, muito bom estar com você, viu? Boa semana. Foi muito bom mesmo, Wagner. A gente agradece todos vocês e pensem nisso, né? Como é que vocês estão levando a educação da saúde de vocês, tanto pessoal quanto aqueles que têm filhos? O que vocês têm passado aí para as crianças, para o seu próprio cuidado e autoestima? Isso é muito importante. Então, beijo. Semana que vem tem mais de saúde no terceiro milênio. Um beijo, Wagner. Um beijo para você e para toda a equipe que nos deu esse suporte hoje. Beijo grande. Tchau, gente. Você acompanhou Saúde no Terceiro Milênio.